Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá, um dia em que acordamos bem, em que podemos estudar da Tua palavra e estar juntos e juntas entre irmãos e irmãs. E obrigada, Senhor, pelo Teu carinho, por nos instruir. No nome de Jesus, amém. Bom, gente, então é um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu. Eu queria fechar isso. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, então, eu quis começar a fazer um pouco de revisão dos estudos que a gente teve esse ano, né? Para a gente estar em dia e estar discutindo essas ideias, esses estudos que são tão bons. E então eu escolhi a gente começar falando sobre os estudos que aconteceram na Campal do Brasil este ano. Nós tivemos estudos maravilhosos, né, com o João Pedro, com a Ana e com o Pedro, e com o Parminder, mas eu decidi começar fazendo as revisões dos estudos do Parminder, porque, obviamente, colocar todos aqueles diferentes temas em uma só apresentação seria impossível. Então, eu tentei colocar aspectos, né, dos estudos do Parminder dessas três apresentações. Aqui, se vocês forem acompanhar pelos transcritos, são esses aqui, o 18, 19 e 20 deste ano. E são as apresentações Apocalipse 17, a porta de entrada para entender o decreto dominical, julgados por pensamentos ou ações, e adultério ou fornicação. Então, basicamente, eu vou pontuar aqui quais foram as ideias tratadas e a gente vai poder ir discutindo. E eu gostaria também que a gente pudesse levantar perguntas, tá? Para a gente entender melhor. O Parminder, ele começou as apresentações dele, né, falando que nós temos pessoas, que a maioria de nós, né, do movimento, acreditamos que estamos na dispensação da lei dominical, mas que ainda existem pessoas ali que continuam defendendo que essa lei dominical aconteceu em novembro, mas a maioria diz que foi em julho. Para aquelas pessoas que chegaram à conclusão de que a lei dominical aconteceu em julho de 2024, né, com a Convenção Nacional Republicana, a gente precisou, para chegar a isso, de um entendimento, uma abordagem diferente da inspiração, particularmente de Apocalipse 17, tá? E uma abordagem, um entendimento sobre relações humanas. Mais especificamente, né? Aqui, se a gente vai falar sobre o tema do casamento. É interessante porque quando a gente está lá atrás, ali, há vários anos atrás, quando a gente entrou no movimento, a gente escutava muito o ancião Jeff falar de que Deus queria, restabelecer as instituições gêmeas do Éden, que eram o casamento e o sábado. E eu lembro do Parminder comentando, né, de que essa visão que se pregava então era basicamente a gente é, fortalecer muito a ideia do sábado, 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 assim como a gente aprendia na igreja adventista, né, de que seria a grande prova o sábado, e também sobre o casamento naquela visão tradicional, né, e muito patriarcal do papel do homem e da mulher, fazendo com que muitas mulheres, né, tivessem ali que estar obrigadas a se limitar a usar uma saia, uma roupa que não lhe permitia ali todos os movimentos perfeitos, ou até mesmo a elas se restringirem ao lar e tudo, né? Então, agora a gente está entendendo com mais claridade, com mais clareza, o que significa essa questão da verdade sobre o sábado e sobre o casamento. E a gente está vendo como isso se desenlaça na profecia do tempo do fim, realmente, daquilo que nós estamos vivendo hoje. E esse tema da gente estudar Apocalipse 17 é realmente entender qual é a lei dominical e qual é a questão do casamento que a gente tem abordado, né? Tem a questão da igualdade, né? Do papel
do homem, da mulher, da nossa sexualidade, né? Enfim. Mas também a gente tem a aplicação profética disso. Assim, da profecia mesmo, né? De Apocalipse e tal. Então, com relação às relações humanas, a gente vai ver aqui que o Parminder, ele abordou como textos principais Mateus 5, que esse aqui é o Sermão da Montanha, e também Apocalipse 17. E aqui ele vai usar, a gente vai ver que a palavra que está relacionada com as relações humanas em Mateus 5, né, do ponto de vista aqui do decreto dominical que estamos estudando, é adultério. Em Apocalipse 17, nós vemos uma palavra diferente, que é qual? Fornicação. Isso, fornicação. Aqui, é, esses estudos aqui, né, sobre adultério e fornicação, eles começaram, depois da campal internacional, ali com, ou até antes, né, Eslováquia, na Eslováquia e na África do Sul. A gente tem transcritos disso e também os estudos também estão disponíveis no YouTube para quem quiser voltar aqui nessas apresentações, tá? Então a gente começou a falar disso na Eslováquia e na África do Sul. Então a gente começa a discutir um pouco sobre como era o modelo do adultério no Antigo Testamento. Alguém pode falar para a gente como que era esse modelo do adultério? Basicamente, o que se revisa é que era da perspectiva masculina a mulher como culpada ou como vítima, né? A gente vai ver em Levítico que o adultério foca no papel social da mulher, dela como sendo propriedade do homem, primeiro do pai e depois do marido. E Mateus, Mateus 5, então eu vou colocar aqui, o foco na mulher. Por exemplo, a gente tem lá em Gênesis 38 a história de Judá e Tamar, né? Em que nós temos uma mulher viúva que se disfarça de prostituta para ter relação sexual com o seu sogro e assim ficar grávida. E quando acontece essa relação sexual, então a, a, a nora, ela sabia como seu sogro era, sabia onde encontrá-lo, sabia do seu comportamento. E não foi nada de errado ela manter esse encontro, né, entre uma prostituta e o sogro. Porque dentro da cultura daquela época era normal que um homem casado pudesse se aliviar com uma prostituta. Porém, quando se descobriu que ela era a mulher que tinha se deitado com seu sogro, que tinha engravidado, passou a ser um crime, o crime dela. Ela passou a ser a culpada. Então, a gente vê aqui com um exemplo de Gênesis 38 que o foco está na mulher, né? Que se o homem tiver relação fora do casamento, não é um problema nenhum para ele. E aí, o que há de especial, né, também em Mateus 5, é que a primeira vez, ali em Mateus 5:27, pela primeira vez, Jesus vai pegar o homem e torná-lo como o centro do crime do adultério, tá? Então, Jesus coloca aqui também o foco no homem. É, então, esse sermão aqui, ele é muito revolucionário, né, do sentido, assim, do feminismo radical. Esse sermão aqui é a introdução ao ministério de Jesus, né?
Ele mostra que o adultério é algo também praticado pelo homem e passa do físico, Jesus passa o foco do físico para também o pensamento. E isso aqui é algo que a gente vai falar também. Tá. E também o Parminder, nas apresentações dele, ele fala que Mateus 5, ele não pode, a gente não pode vê-lo somente como algo literal, né? Mas aplicado a uma experiência coletiva, uma experiência profética. Então a gente vai ter colocar aqui que Mateus 5, ele nos dá então uma estrutura profética, não só literal, tá? Aí, aqui com relação ao modelo do Antigo Testamento, aqui o Parminder ele também vai citar um livro. Eu até coloquei essa semana para vocês, das apresentações que Pedro e Gabriel fizeram em 2023. Eles foram fazendo revisões e resumos sobre esse livro, Os Patriarcas, da Angela Saini. Por que que esse livro aqui é importante? Uma pergunta para vocês. Quem que pode ajudar a gente, talvez com uma frase ou uma ideia de por que que esse livro é importante para a gente entender como que é a estrutura, o modelo do adultério no Antigo Testamento. Porque ese libro fala sobre cómo fue el inicio del patriarcado, entre otras cosas. Hum, Sim, sim, exato. Então, como foi o início do patriarcado? E lá na Campal, né, as pessoas estavam respondendo, né? Esse livro ele mostra como o patriarcado não é um projeto de homens maus, não foi um plano feito por Satanás ou por pessoas que falaram assim, vamos fazer assim que a nossa sociedade funcione. Não foi assim. Não foi, ele não surgiu de um ato deliberado de alguém, mas o patriarcado ele foi se dando através de uma construção, né, baseada na autoproteção. Lá o pessoal estava comentando, né, de que o patriarcado não é algo tão universal e tão antigo quanto nós pensávamos, e que tem a ver também com a mudança ali com a formação das sociedades, com a formação das comunidades. Antes, o ser humano vivia num sistema de caça e coleta, ali no modelo evolucionista da Angela Saini, mas mas aqui a gente encontra a visão bíblica que vai de encontro com essa visão evolucionista de que quando se formou uma sociedade agrícola, uma construção em comunidades agrícolas, foi isso que criou o patriarcado. Aí, até houve uma discussão, né, sobre o Parminder falando de que, vou colocar aqui, sociedades agrícolas. Adianta. E aí, o Parminder fala sobre como essas sociedades agrícolas criaram o patriarcado e que tem a ver, esse patriarcado tem a ver com o egoísmo. Alguém lembra qual é a relação que ele faz com egoísmo e o desenvolvimento do patriarcado? Senão, não tem problema. Olha só. O Claro, Parminder na. Oi, eh, Mati. cuando las personas mudan su relación con la tierra, que en vez de ser nómadas, ahora fican en un lugar específico, eh, eles têm que proteger eso que tienen, esa terra compartida, y ahí comienza, y él fala sobre
a riqueza intergeneracional, de pasar esa riqueza para los filhos y los filhos y los filhos, y al mismo tiempo tienen que proteger la tierra, y la forma en que protegían la tierra es con más pessoas, con ejército, y la forma en que você lograba conseguir un ejército era teniendo muchos filhos, esclavizando pessoas, esclavizando mujeres para que tengan más pessoas, y de esa forma. Es como que hallaron que era a estructura social que daba una protección para ellos. Sim. Ah, é, mais alguém? Algum outro comentário? Carol, você Oi. falou você falou que a gente poderia fazer pergunta. Eu acho que se for atrapalhar na sua linha de raciocínio, sobre Mateus 5, eu lembro que a gente estudou, falou um pouco na Campal sobre que Mateus 5:28 fala que ali está se falando de instituição. Eu queria saber assim, como a gente confirmar isso, assim, para a gente falar para as pessoas, até para a gente entender mesmo de uma forma assim, com base que realmente está falando para a instituição. Se você não puder responder ou for atrapalhar seu raciocínio, não tem problema. Eu acho que também foi uma pergunta que eu me fiz quando eu estava preparando esse estudo, né? Tá até escrito aqui. Por quê? Como provar isto? É, acredito que durante esses três estudos o Parminder dá alguns argumentos de porquê, mas que é uma pergunta que eu acho que fica desse estudo para a gente se aprofundar mais. Mas eu acredito que a gente vai estar respondendo enquanto a gente estiver aqui nessa próxima hora, tá, Renildo? Obrigada pela pergunta. Hum. É, então, ele vai falar aqui sobre o egoísmo inerente a todo ser humano. Ele, inclusive, menciona que Deus também tem essa natureza de egoísta. E para a gente pode ser um pouco estranho escutar isso, porque a gente sempre coloca um peso moral negativo a essa palavra egoísmo. Só que ele até fala ali no, é aqui, nesse segundo estudo, ele até coloca aqui, explica para as pessoas que se a gente for falar, por exemplo, de egoísmo, né, num sentido amoral, num sentido que não é bom nem ruim, a gente pode falar que o egoísmo ele tem a ver com autocuidado, autoproteção, autopreservação. Ele até fala: ah, aqui, como cristãos, a gente acha que o cristianismo tem a ver somente com altruísmo, a gente não ter, não se apegar ao nosso ego, colocar o outro sempre acima de nós. Porém, quando a gente entra para a igreja, a gente vai entrando buscando, saciar uma necessidade que não está sendo suprida dentro de nós, ou porque a gente quer morar num lugar melhor, quer deixar esse mundo ruim e queremos ir para um mundo além, ou porque nós queremos, estamos fazendo um evangelismo, dando isso do Bíblia, porque nós queremos que uma pessoa que nós amamos vá para o céu conosco. Então, todas essas atitudes são atitudes egoístas. Mas isso é ruim necessariamente? Não. Só tem a ver que você está ali se protegendo, que você está valorizando aquilo que você quer, um desejo seu. Eu lembro uma vez que quando eu fazia terapia, havia alguma situação de abuso e aí que eu deveria me posicionar por algo que eu queria. E para mim parecia feio eu falar com uma pessoa, tipo, levantar a voz para uma pessoa, ou falar, ou colocar um limite, ou dizer que eu não gostava do que aquela pessoa estava fazendo. E eu falei para o meu psicólogo: nossa, mas isso assim é muito orgulhoso. E ele, sim, é muito orgulhoso. Tem que ter orgulho nisso. Ou quando a gente vê, por exemplo, pessoas LGBT que estão ali levantando a bandeira do orgulho, né? Por quê? São pessoas que estão vindo de situações em que eram colocadas sempre em vergonha e elas têm que se levantar com orgulho, né? Ou seja, com egoísmo,
com amor a si mesmos para que, para que a existência delas esteja ali validada no mundo, né? Então, esse egoísmo, quando a gente fala disso, a gente está falando disso, de autopreservação, de autodefesa, né? Porém, a gente pega isso daqui, que é algo inerente do ser humano, e transforma em uma arma, tá? A gente vai desenvolvendo isso, é uma forma de se adaptar às necessidades ali da terra, né, da sociedade, porém a gente vai armamentizando essa necessidade inerente do ser humano. É, Então, na Bíblia, a gente também consegue ver algo relacionado a esse modelo familiar da sociedade agrícola. Ali em Gênesis, a gente vê que Deus, quando ele está mencionando a maldição que vai cair sobre a terra, ou seja, a consequência daquilo que os seres humanos estão fazendo, escolhendo, ele fala sobre o suor, né, do seu rosto, e isso relacionado ao homem. E ele fala também sobre as dores no parto, isso relacionado com as coisas que estariam decaídas sobre a mulher, né? A mulher, então, ficando ali mais no âmbito interno da casa, né? Preparando a comida, amamentando, tendo filhos, cuidando de crianças, e o homem da parte externa, na parte de fora, provendo, né? Aquele que saía para plantar, para caçar, ou seja, o provedor. E ele fala que nós, quando é uma questão natural de a gente achar que aquilo que se nos confere é para que nós cuidemos ou que nós produzimos, nós tendemos a crer que aquilo é nosso. Então, assim, o homem produzindo fora começa a crer que aquela colheita é dele e que ele então está é, permitindo que as pessoas da sua família usufruam. Ele então é o provedor, aquilo ali lhe pertence. A gente também tem a questão da guerra, né? Que por uma questão ali da biologia, é, por homens costumarem tenderem a ser maiores, mais fortes, eram essas pessoas que iam para a guerra. E também com a conquista, né? Nessas guerras, mais uma vez, assim como o que eu possuo é essa colheita, então eu também conquisto um território e eu acredito que aquele território pertence a mim, logo eu também vou controlar a sociedade, tá? Então, vou colocar aqui também a questão da guerra. Então, todo esse modelo de sociedade agrícola, quando a Bíblia foi escrita, já estava bem estabelecido. Vou colocar aqui, estabelecido na escritura da Bíblia. E é esse modelo que Israel vai seguir, e é esse modelo também que Deus vai estar seguindo e lidando com o ser humano do Antigo Testamento. Por isso que é importante a nossa perspectiva da igualdade, né? Por quê? Olha só como o movimento é peculiar, porque nós somos cristãos, tementes a Deus, né? E nós também somos feministas radicais, que são duas coisas que parecem muito conflitantes e, e somente com a nossa perspectiva da igualdade a gente consegue explicar essas coisas, né? É o nosso dever a gente juntar essas coisas que são tão contraditórias. E é por isso que muitas pessoas não gostam de nós, acham que a gente está errado. E por isso também que muitas feministas não acabarão se tornando cristãs, porque são coisas muito distintas, né? Então, então voltando aqui, né, falamos sobre o modelo do adultério no Antigo Testamento. A gente tem o Parminder aqui nessa primeira apresentação dele, ele fala sobre como para nós entendermos a lei dominical no nosso tempo, para a gente entender o fim do mundo, a gente precisa de Apocalipse 17.
Apocalipse 13, Ellen White foca em Apocalipse 13 para explicar o decreto dominical. Porém, o Parminder fala que aquelas pessoas que estavam defendendo novembro estavam olhando para essa perspectiva de Apocalipse 13, enquanto as pessoas que estavam defendendo julho, eles precisavam dessa perspectiva de Apocalipse 17. Então, essa daqui é a perspectiva que o movimento precisa tomar para entender o decreto dominical no nosso tempo. E por quê? Seria que Apocalipse 13 está errado? Por que que vocês acham que Apocalipse 17 é o capítulo que a gente tem que focar para entender o decreto dominical no nosso tempo? De uma forma bem simplista, eu acho que é porque a gente está vivendo no período da transição do sexto para o sétimo, né? Que trata justamente de Apocalipse 17. Tem mais algum comentário? Obrigada, Reinildo, pelo seu comentário, tá? As ferramentas necessárias. Apocalipse 13 não tem tantas ferramentas, né? Quanto Apocalipse 17. Depois a gente pode estudar a diferença entre esses dois capítulos. Mas se a gente não tomar cuidado, né? A gente pode chegar a conclusões bem diferentes se a gente estudar só Apocalipse 13 ou só Apocalipse 17. Apocalipse 17 tem mais elementos para que a gente possa entender os dias que vivemos hoje. A transição entre os reinos, a mulher e a questão desse modelo das relações humanas, né? O adultério ou fornicação. Inclusive, eu acredito que o Pedro apresentou acredito não, o Pedro apresentou um tema, acho que foi para Colômbia, em que ele fala sobre a experiência dele na Campal Internacional e ele mostra ali no estudo sobre a importância, a relevância que tem o entendimento do adultério para que a gente chegasse à conclusão de que o decreto dominical aconteceu em julho e não em outras datas. Não sei se o Pedro quer falar sobre isso rapidamente. Então, aqui, em Apocalipse 17, o Parminder ele faz aqui uma pergunta, né? O que que mudou da nossa visão com relação a esse capítulo? É um capítulo que a gente estuda há muitos anos, né? O que que mudou na perspectiva do movimento, com relação ao Apocalipse 17? Alguém quer dizer? Lá na Campal, né, algumas pessoas responderam, né? Algumas pessoas disseram sobre quem é a besta, quem é a mulher. E basicamente o que o Parminder falou é a mudança sobre a nossa visão de quem é o Rei do Norte. Opa. É, e uma coisa que ele disse lá é o quê? O papado é bom. O que isso significa? A gente já não vê o Rei do Norte como sendo o papado. Essa é uma grande mudança que a gente teve aqui na nossa perspectiva de Apocalipse 17. O Parminder fala que há muitos anos mesmo, talvez antes de que todos nós entrássemos no movimento, o papado já está do lado certo da profecia. Isso significa o quê? Significa que profeticamente o papado não tem relevância, certo? Pode ter algum tipo de relevância política ainda diante do mundo, mas não profeticamente. Isso
mostra como a gente precisa de uma revisão completa de Apocalipse 17. Se a gente fosse dividir o mundo em metade bom e metade mal, preto e branco, o papado estaria do lado branco, do lado bom, certo? E isso, o Parminder vem comentando aqui nesses estudos, de que a gente já tem evidência para afirmar isso há mais de 10 anos no movimento, mas que para muitos de nós isso acaba sendo como se fosse uma surpresa grande. Mas a gente já não vê um papel profético relevante do papado há muitos anos. Isso é uma coisa muito revolucionária, viu, Carol? Porque o adventismo em si, ele se ancora nisso. E é uma confusão tremenda, justamente sobre a questão da ressurreição, né? Aí que entra, assim, é muito profundo, porque a gente entende ali, a gente entendia, né? Que em 1798, né? Ali a ferida mortal era sobre o papado, e a ressurreição seria novamente o papado tomando essa, voltando ao domínio, né? Mas ao a gente estudar, a gente percebeu que tem nada a ver com a realidade profética. Então, assim, foi assim uma viravolta, de uma mudança de rumo completamente no entendimento profético para o que a gente tem hoje, né? Sim, com certeza. Mais algum comentário? Bom, então aqui a gente volta a Mateus 5. A gente viu, né, que é revolucionário o sermão aqui de Jesus, porque ele coloca o foco no homem. E outra coisa que Jesus quer fazer é tirar o foco do físico e colocar o foco no pensamento. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, quando ele fala aqui sobre o foco, coloca também o foco no homem, a gente vai ver que Jesus ele não está falando sobre o homem ser casado ou o homem ser solteiro. Ele simplesmente está falando de qualquer homem olhando para qualquer mulher. E claramente ele está usando, né, a estrutura patriarcal, né, do que os homens fazem. É, E aí surge então essa questão de Jesus tirando o foco do físico e colocando no pensamento. Surge então a discussão. Nós somos julgadas pelos nossos pensamentos ou pelas nossas ações? O que a gente chegou à conclusão lá na Campal foi de que nós somos julgados pelas nossas ações, ou seja, pelo físico. Vou colocar aqui, nós somos julgados pelas nossas ações. Eita, ações. Não. Pelas nossas ações. Então, por que que Jesus está falando aqui dos pensamentos? Certo. Jesus, o que ele está tentando fazer aqui, ele não está fazendo mudanças na lei, tá? Ele não está mudando o que é o crime. O crime continua sendo a ação e nós somos julgados individualmente pelas nossas ações. Por quê? Alguns argumentos que foram apresentados na Campal. Primeiramente, quando nós vamos ver ali em Apocalipse a marca da besta, a gente tem um selo na testa e na mão. Esse selo na mão tem a ver com as coisas que a gente faz, né? E aqui Jesus, ele estava mostrando, por exemplo, quando a gente aplica não somente a questão do adultério, Jesus está colocando aqui o olhar com desejo, um olhar indevido, levando ao adultério. Jesus também fala sobre o ódio no coração que leva a matar. Fala também, por exemplo, a gente também pode aplicar, por exemplo, a inveja que leva ao roubo.
e etc, né? Então, basicamente mostrando que o pecado, isso não é uma coisa nova, né? Ele tem a ação do pecado, ele tem início no nosso pensamento, na nossa mente. Mas ele não está fazendo nenhuma mudança com relação à lei. E outra coisa, nós, quando julgarmos com Deus, nós precisamos de um julgamento justo. E como seres humanos, nós não conseguimos ler os pensamentos das pessoas. Somente temos ações para provar, né, se essa pessoa pode ser salva ou não. Então, no Sermão da Montanha, Jesus então não tenta mudar a lei ou a criminalidade, mas ele traz o foco das pessoas do externo para o interno. Aqui, ele dá alguns exemplos de. Não, deixa eu falar um pouco mais disso. Então, aqui no Antigo Testamento, a gente vai ver aqui, ninguém perguntava para a pessoa o que ela estava pensando, qual era a intenção dela. A pessoa, ela era julgada, a pessoa, ela era castigada simplesmente pelas coisas que ela fazia. Então, você fez, você tem um castigo. E Ellen White, ela fala que o novo é uma paráfrase, tá? O novo é de fato o antigo, o original. Então a gente não tem uma mudança aqui de lei, a gente continua sendo julgado pelas nossas ações. Embora aqui a gente veja, quando a gente fala assim da nova aliança e da antiga aliança, vou colocar aqui o Novo Testamento como sinônimo de nova aliança, a gente fala aqui da lei no coração e a gente fala da lei em ação. Isso aqui da lei no coração, a gente vai ver, por exemplo, lá em Jeremias, quando as pessoas estão saindo do cativeiro e Jesus fala que vai colocar nelas um novo coração. Lá a gente tem uma discussão até com o Curtis falando de que, olha, não é possível que 1 milhão de pessoas que estão saindo de lá tenham completamente o coração renovado e que absolutamente todas as pessoas que estão sendo livradas do cativeiro comecem a amar a lei para colocá-la em ação. Então, o que ele está falando aqui é de uma experiência coletiva. E eu acho que isso aqui tem a ver com o que o Renildo perguntou, né? Quando a gente está falando de um novo coração, obviamente não são todas as pessoas que vão participar dessa promessa. A gente está falando da promessa de Deus para o seu povo em geral, uma experiência coletiva. Aqui, no estudo da natureza do homem, ou da natureza humana, desculpa, é um estudo que tem mais de 8 anos já, e, e nesse estudo a gente vê como, a gente também pode ver aqui como nós somos julgados pelas nossas ações. Peraí, natureza humana. Então, a partir disso daqui é que o Parminder vai argumentar de que Mateus 5, minha caneta está falhando. Mateus 5, assim como Jeremias, estão falando de uma experiência coletiva. Outros exemplos que nós temos desse Antigo Testamento aqui, ele fala sobre Jeremias 3:1, Malaquias 2:14, Oséias 1:2 e Ezequiel 16:15. Nessas quatro passagens aqui, a gente vai ver os profetas de Deus que estão usando
uma parábola. E essa parábola consiste em como uma representação de um casamento entre Deus e a igreja. E nessa parábola, a igreja está cometendo fornicação em todas essas histórias aqui da Bíblia. Então, basicamente, esse seria o argumento apresentado para dizer de que em Mateus 5 nós estamos falando de. Claro que existe uma aplicação individual também, só que nós não somos julgados pelos pensamentos, somos julgados pelas ações individualmente. Então, por isso, o Parminder fala que, como instituição, isso se aplicaria também à questão do pensamento e não somente à ação. Essa é a estrutura que foi colocada para a gente. Então, como indivíduos, somos julgados pelas ações. Então, Jesus não estaria falando literalmente quando ele diz que se você olha, você está pecando. Porque o pecado, o crime, na verdade, está na ação. Entende? Explica? Entendi, Carol. Eu lembrei agora. Eu, eu lembro que eu tinha voltado da Campal com isso formado, mas foi tipo ficando um pouco esquecido, mas deu para focar bem. Quando fala de É, instituição aí, então quer dizer no corpo de doutrina, né? Que na verdade é isso que define o que a gente crê, né? Como a gente pensa, como a gente tem como base, né? Como instituição. pois é. Isso aí que você acabou de falar, o Matias fez uma pergunta lá na Campal. Ele falou, tá. Então, como indivíduos, nós somos julgados pelas nossas ações. E, como instituição, a instituição é julgada pelas ações e pelos pensamentos. Então, como vamos saber quais são os pensamentos dessa instituição? E o Parminder falou que não sabia responder. Então, eu acho que é uma questão para a gente estudar mais isso aí, né? Como sabemos quais são, o que seriam esses pensamentos da instituição? Eu acho que pode ter a ver com isso que você falou sobre a doutrina, realmente. Acho que faz sentido isso, É mas, porque, só desculpa, é porque geralmente quando a gente encontra com pessoas, né, que a gente fala que a gente é adventista, eles falam, como que vocês pensam? Como está se referindo ao corpo de doutrina, né, da igreja e tal. Então, assim, para mim fez sentido nesse ponto aí, de ser como a gente pensa, se referindo às doutrinas que a gente prega. achei interessante. Claro, eu acho que ele sí sabía, só que no me quiso contestar. Pode ser. O que que você acha? Es que tiene que Pode ver, compa. eu acho que tiene que ver con eso, con las ideas que están ficando más claras, las ideas en general que estamos tendo, a doutrina, eu acho. Legal. Então, a última coisa, né, que foi apresentada ali foi se trata de adultério ou fornicação. Quando a gente vai a Apocalipse 17, ó, todos esses textos aqui do Antigo Testamento, eles estão falando sobre fornicação. Aí, Mateus 7 tá falando, ou Mateus 5, desculpa, tá falando de adultério. E Apocalipse 17 também usa a palavra fornicação. E se a gente está dizendo que Mateus 5 tem uma aplicação não somente literal, mas uma aplicação espiritual, uma aplicação profética, isso aqui não deveria ser fornicação também?
É uma pergunta. Aqui, com relação ao Apocalipse 17, lá no estudo a gente estava assumindo que os reis eram casados, que os reis, então, estavam cometendo adultério e que João sabia o que era adultério. Por quê? João teve toda a educação, João estava presente no Sermão da Montanha, João esteve com Jesus. Então ele sabia o que a palavra de Deus queria dizer quando falava de fornicação, quando falava de adultério. Alguns argumentos que foram dados lá na Campal foi eh, que Apocalipse 17 não é literal, a mulher é uma mulher simbólica. Logo, quando a gente está falando de instituições, de igreja, a gente usa a palavra fornicação, que é isso que a gente está vendo aqui nesses versículos, né, nessas histórias do Antigo Testamento, em que a gente tem uma parábola, né, da igreja como sendo a mulher, então uma aplicação simbólica. Alguém falou também que pode ser do ponto de vista da mulher, digamos, ou seja, o homem está casado, então está cometendo adultério. A mulher é solteira, então é fornicação. Alguma pessoa disse isso. Lá no momento, o Parmínio não concordou muito porque diz que se você é solteiro e está ali com uma pessoa casada, você também está cometendo adultério. Eu não sei se aplica assim dessa forma. A Mika falou que, como ela via, é que o adultério seria uma quebra de uma aliança e que a fornicação seria o ato do que estão fazendo. Outra pessoa, acho que foi o Curtis, ele falou que a fornicação é um guarda-chuva, né? Que é uma designação para pecado sexual, para um crime sexual na Bíblia, e que ele vai abarcar e que ele vai abranger coisas como o adultério e outros crimes sexuais. Por que, agora uma pergunta, né, que eu faço para mim, para nós, assim, por que é importante a distinção entre essas duas palavras? Alguém tem algum pensamento? Repete a pergunta, por favor, Carolina. Por que é importante fazer distinção entre essas duas palavras, fornicação e adultério, quando a gente está estudando aqui o decreto dominical? Carol, Oi. pode ser que é, é importante porque isso vai definir o relacionamento que tinha os reis com a mulher, com quem estava casado o rei. Aham. Ou seja, Mas, a gente sabe que temos a lei dominical em julho porque sabemos que tem uma fornicação. uhum, sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que talvez eu não tenho a resposta dessa pergunta, tá? Eu tô perguntando porque é algo que eu quero saber também. E porque o mundo é movido por perguntas, não por respostas. Mas eu não sei se isso fica tão claro na minha cabeça, assim, de quais são as implicações de a gente entender essa palavra. Eu acho, se sou boa a parábola, se solamente se falara sobre fornicação e uma ramera, entonces sería una historia de dos pessoas. Mas cuando você compreende que tem un adulterio, ali entra outra pessoa e você tem outra história. Entonces se abre eh, como otra historia. Ali você tem sexto reino, agora entra um sétimo reino, tem
duas experiências, duas relações, por que se termina, por que começa, como que se abrem Você, outras coisas. quando você fala de outra pessoa, você está se referindo à pessoa com quem esse rei é casado. Claro. O sea, Entendi. a pergunta surge de, ok, ele estava casado, como conheceu a essa mulher? E começa uma história. Como foi essa relação? Por que terminou? Como começou a outra relação? Por que terminou? Como que se abrem outras portas só com uma palavra ali mais. Uma palavra diferente. Uma coisa que eu pensei aqui também nesse estudo é que por que então que a gente tem a palavra adultério em Mateus 5 e em Apocalipse a palavra fornicação, se as duas histórias se tratam de uma aplicação é, profética, não literal, né? Talvez porque aqui em Mateus 5 Jesus está usando uma parábola de aplicação literal para entender aquilo que é o espiritual, que seria de Apocalipse 17, né? Bom, gente, vou recapitular alguns pontos importantes desses estudos. Espero que tenha servido para a gente lembrar um pouco dos estudos que foram feitos ali pelo Parminder na Campal do Brasil. Coisas importantes que eu quero ressaltar aqui com vocês, né? A questão, né, então, de que Apocalipse 17 é o capítulo que tem é, os elementos mais completos para nós entendermos a lei dominical no nosso tempo, embora Ellen White dê mais foco em Apocalipse 13, porque a gente vê aqui também, dentro de Apocalipse 17, a gente pode explorar algo sobre as relações humanas. A gente vê que esses estudos começaram sendo feitos ali na Eslováquia e na África do Sul, então, para a gente começar a estudar, né, a traçar uma linha desses estudos, para quem quiser estar aqui, onde começa. A gente vê aqui que é, a gente tem também algo importante, que é o Sermão da Montanha, que a gente pode estudar também. E como ele é revolucionário, porque coloca o foco no homem, e Jesus então tira o foco do físico para colocar no pensamento, para as pessoas entenderem qual é a raiz do pecado e não para mudar uma estrutura legal. E isso e Mateus 5 também nos dá uma estrutura profética. Esse olhar, ele está relacionado com a nossa estrutura profética que precisamos para entender Apocalipse 17 e o decreto dominical no nosso tempo. A gente falou um pouco sobre o modelo do adultério no Antigo Testamento, né? Um tema que o Parminder já vem tratando há bastante tempo. A gente viu aqui como esse livro Os Patriarcas nos ajudam a entender como que era esse modelo, né? Como que era o patriarcado que já estava implantado no mundo quando a Bíblia foi escrita. Que mais? De que temos aplicação, né? Aqui do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, nós temos aqui a fornicação, e que no Novo Testamento nós falamos de lei no coração e lei em ação, porém que temos o mesmo sistema em que nós continuamos sendo julgados pelas nossas ações e não pelos nossos pensamentos. Nós vimos aqui de que, assim como Jeremias, Malaquias, Oséias, ele está dando uma parábola de Deus com uma igreja cometendo fornicação, e que essa parábola ela fala de uma experiência coletiva. Mateus 5 também fala de uma experiência coletiva que nos dá a estrutura profética para a gente entender Apocalipse 17. Aqui a gente falou um pouco sobre as palavras, né? Sobre fornicação e adultério. E é isso, gente. Por hoje é só o estudo de hoje. Se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta para fazer, fique à vontade, e senão a gente vai encerrar aqui. Hum? Então vamos orar para a gente finalizar.
Querido Deus, obrigada, Senhor, pela tua direção. Obrigada, Senhor, pela dedicação de pessoas que têm estudado para que nós possamos ser alimentados, para que nós possamos entender o mundo em que estamos vivendo. Obrigada, Senhor, pela tua luz, que nós possamos nos dedicar e aproveitar essas oportunidades, os escritos, os transcritos, os vídeos, toda essa luz que tem sido derramada sobre nós, para que nós possamos nos ajudar uns aos outros, para que estejamos fortes, para encontrarmos a Ti muito em breve. Obrigada, Senhor, pela tua instrução e pelo teu amor. Eu peço, Senhor, um sábado abençoado para cada uma das pessoas aqui presentes. No nome de Jesus, amém.